Olá a todos, eu sou o Alan Meiroz e hoje estou aqui para mais um TsukiCast, seu podcast de reflexões sobre animes. E hoje nós temos duas noticiazinhas antes de começar. Uma boa e uma ruim. A boa é que agora nós temos o nosso canal no YouTube e estamos começando a disponibilizar os podcasts que já temos por lá. O episódio 1, 2 e 3 estarão lá em breve. Por enquanto só temos o terceiro episódio lá, o mais recente, que é a primeira parte do Welcome to NHK. Mas logo logo estaremos com todos os episódios que já lançados lá. E a segunda notícia, que é mais triste, é sobre o Breno Kami. Bem, sem enrolar muito, o Breno Kami ele vai ficar afastado, por enquanto, do podcast por questões pessoais. E por isso, nos próximos episódios, vai estar só eu falando, né? Vai ser um esquema parecido com o episódio anterior, que foi só eu gravando. Então, já fiquem avisados. E caso vocês queiram saber mais ou menos quando ele vai voltar, eu acredito que até a segunda temporada ele já vai ter voltado, provavelmente. Não tenho uma noção certinha de quando vai ser, mas acho que até lá ele já vai dar para ele continuar. Mas enfim, sem mais delongas, vamos para a segunda parte da discussão sobre o Welcome to NHK. Inclusive, assista a primeira parte da discussão se você não tiver visto. É bem recomendado que você veja a primeira parte antes. Enfim, vamos para o principal logo. Bem, agora continuando em relação ao que eu citei no episódio anterior, essa questão da mídia da ausência, eu vou tentar trabalhar num lado mais do qual eu conheço, assim, relativamente, e do qual eu acho que tem uma relação com o anime, que é essa questão mais dos jogos, principalmente os dois que são mais presentes lá, que são o quê? As visual novels, que é o Yamazaki, ele joga o subgênero de visual novels, que é Eroge, e o MMO do qual o Sato ele chega a jogar em certo ponto da história, que ele fica inclusive viciado, né? Enfim, não é como se fosse uma novidade pro Sato, mas enfim. O ponto é que esses jogos de relacionamento eles têm uma base muito interessante, porque é quase como se fosse um livro, sabe? Você tá lendo, a visual novel é como se fosse um livro do qual você imerge ali na história e vai pegando apego pelos personagens, só que a diferença é que você vai fazendo certas escolhas que vão mudando os caminhos e vai trazendo a narrativa para um outro final. E só que no meio disso tem uma questão que é como que você obtém a afeição dos personagens durante a narrativa, porque muitos desses jogos eles tratam de personagens do qual você tem que entrar em romance com eles. Você tem que escolher uma rota específica, digamos assim, onde você vai entrar em um relacionamento com tal personagem e aí você vai obter tal final. E para você conseguir isso, você tem que tentar meio que agradar aquele personagem de alguma maneira, fazer certas escolhas específicas. E se você ficar muito apegado nesse padrão, sabe? Se você, por exemplo, jogar muitas visual novels e não ter muita experiência com relacionamentos na vida real, eu acredito que pode ter um efeito até negativo nessa questão de relacionamento com outras pessoas. Por quê? Você pode acabar criando meio que uma ilusão de como os relacionamentos funcionam na vida real. Por quê? Ele faz com que, tipo, por exemplo, o ato de conquistar uma pessoa seja uma coisa quase que estratégica, sabe? Você segue um passo a passo, tipo, não, eu tenho que fazer isso, isso aqui para eu conseguir que ela goste de mim. Eu tenho que fazer com que as minhas ações me levem até essa pessoa que eu almejo. Sendo que muitas vezes tem certas coisas que estão fora do seu controle, do qual, sabe, vão determinar se você vai conseguir ficar com aquela pessoa ou não, sabe? Tipo, tem chance da própria pessoa não ir com a sua cara, tipo, e você não tem muito o que fazer sobre isso. Mas na visual novel não tem isso. Todos os personagens que são
principais assim da narrativa, muitas das vezes você vai lá e você sempre tem um jeitinho de conseguir o que você quer. Porque na visual novel não importa quem você é na sua essência. O protagonista muitas das vezes é uma casca vazia para o jogador se inserir ali e poder fazer o caminho que ele deseja. E a partir daí já se perde todo o ponto da própria individualidade da pessoa. Quem ela realmente é, os verdadeiros gostos dela, né? Os verdadeiros hobbies, os verdadeiros sentimentos. Porque no fim das contas o relacionamento se trata de sentimento, né? No principal, né? No cerne, se trata sobre o que você sente em relação a outra pessoa. Não é para ser uma coisa tão estratégica assim, é para ser uma coisa leve, é para ser fluido. Mas se você vai por essa lente, muitas vezes você vai acabar se lascando. E talvez até por isso o Yamazaki tenha falhado por tanto tempo em conseguir alguém, tipo, eu imagino que essa é uma suposição, na verdade, mas poderia muito bem ser. Por isso, eu não acho que as visual novels na vida deles sejam, claro, né, uma coisa que é um passatempo, né, também pode divertir, mas se você ficar muito apegado naquilo, você pode acabar tendo essa distorção na sua visão. Mas enfim, para finalizar esse ponto, o ponto que eu queria chegar aqui, muitas das vezes você tem esse tipo de comportamento, você vai se preocupar mais em dar a resposta certa, que vai agradar a pessoa que você gosta, do que necessariamente simplesmente existir, coexistir e conversar normal, sabe? Tipo, sem muitas preocupações e de uma forma que fique agradável, sabe? E também, por uma pesquisa que eu fiz nessa área da questão das visual novels que são para o público feminino, que são os otome game, poderia se chamar assim, tem uma questão muitas vezes também de você ter, tá, tem aqueles personagens que a menina vai querer conquistar, né, nesse tipo de visual novel, e muitas vezes eles têm uma construção de personagem muito esquisita, porque às vezes eles têm umas construções meio abusivas, meio esquisitas, porque, por exemplo, a visual novel que eu cheguei a pesquisar um pouco mais assim, era tipo uma chamada Diabolic Lovers. Essa visual novel, ela é muito... é um pouco bizarro, porque tipo assim, é, ela tem um aspecto, tipo, os personagens principais, eles são meio que uns vampiros, meio esquisitos, meio sádicos. E lá, muitas das vezes, para você conseguir a rota do final bom dos personagens, você como protagonista feminina, você tem que fazer o quê? Você tem que submeter às vontades do cara e você tem que muitas vezes submeter ao comportamento abusivo que eles apresentam, porque eles têm muitas vezes comportamentos agressivos, possessivos, manipulativos, e para você conseguir aquele romance que você tá querendo, você tem que fazer o quê? Você tem que concordar com tudo aquilo. Isso é muito bizonho, mano. Tipo, não é assim que deveria se construir um relacionamento, mas muitas das vezes essas visual novels elas criam uma fantasia distorcida do que deveria ser um relacionamento comum. E enfim, né? Tipo, toda essa questão das visual novels voltadas para mulheres já traz até uma questão que me lembra aqui dessa questão tipo de papéis de gênero, assim, tipo, de que a mulher tem que ser submissa e tal, e o homem tem que ser o mais ativo, né, na postura dele, mais direto, mais tem que ser agressivo, é, quando, tipo, é uma das únicas emoções que o homem pode demonstrar raiva. São coisas que, sabe, são construídas assim no nosso mundo, na nossa sociedade, que muitas vezes não são reforçadas pelas próprias coisas que a gente assiste. Só acabei lembrando desse ponto ao analisar esse lado das visual novels, mas enfim. Aí vocês podem estar se perguntando, tá, o que isso tudo tem a ver com Identity? Tem a ver que é porque parte da narrativa é sobre a construção de uma visual novel.
os protagonistas, eu não citei no episódio anterior, mas eles estão no meio de desenvolvimento de uma VN, né? Visual Novel. E aí eles começam a debater de como que é a construção de uma personagem. E eles falam que, tipo, essas personagens na cabeça deles são construídas para satisfazer as vontades, tipo, do jogador. Satisfazer, tipo, o que ele não consegue na vida real, ele vai conseguir aqui. Então a gente tem que fazer coisas que, tipo, agradem as vontades deles, criar, tipo, estereótipos que vão ser interessantes para os jogadores, é, coisas do tipo. E tudo isso se constrói e se une naquela questão de que as visual novels são meio que uma ilusão de um relacionamento real. Um tipo de farsa bem construída para divertir. Era isso, basicamente. Aí que eu acho que é o ponto que se relaciona com a obra do NHK. Ah, é verdade. Quase que eu esqueci de citar a parte do MMO. Esse MMO, né? Que eu esqueci qual que é o nome, mas é basicamente uma paródia de Final Fantasy lá. Ele traz essa questão, tipo, mais de uma. Fugindo um pouco do que eu citei antes, ele traz uma coisa de fantasia de poder. Onde você vai ficando mais forte, vai conseguindo mais equipamentos. É uma coisa mais. Até mais padrão da indústria, assim, sabe? Tipo, porque outros jogos, além desse gênero, também trazem isso. Qualquer jogo, tipo, de ação que tem um tipo de progressão onde você vai conseguindo mais equipamentos, eventualmente você vai ter essa sensação dessa fantasia de poder, tipo, de nossa, olha como eu sou foda, olha os golpes fodas que eu faço aqui, olha como eu derrotei esse bicho brabíssimo aqui, sabe? E isso vai construindo um pouco de ego dentro de você. E principalmente até em jogos competitivos pode acabar mexendo com isso também. Só que de uma maneira um pouco mais que mexe com o seu emocional, porque você está trabalhando com outras pessoas. Você está muitas vezes está num time contra outros oponentes e aí tipo se você começa a perder, né, para outra pessoa que você sabe que é uma pessoa real, não é um bot que está jogando com você, você começa a se sentir mais inseguro, você pode começar a se sentir mais ansioso. E muitas vezes a frustração vai vir pesadamente a partir disso. E aí, muitas das vezes cria até aquele looping, tipo de ah não, eu perdi aqui, eu tô puto, mas eu quero tentar de novo, porque eu quero ganhar. Eu não vou parar até ganhar. Isso cria uma espiral de merda que, tipo, você vai começar a se sentir cada vez mais frustrado, e eventualmente vai deixar de ser um negócio divertido para você e vai se tornar quase que uma obrigação na sua cabeça, sabe? E isso não é bacana, sabe? Tipo, principalmente nesse quesito é importante você tomar cuidado para não chegar a esse tipo de prática insistente, né? Enfim, dei uma viajadinha, mas voltando pro MMO, que é uma coisa mais coletiva, tipo, você junta com uma equipe e vai para derrotar uma criatura que é um NPC ali, tipo, ele vai te iludir. Eu diria que ele vai te iludir ainda mais do que o jogo competitivo, porque o bot, ele vai ter um padrão específico ali. Muitas das vezes você não vai ter que entrar numa questão tipo de mind games, como diriam assim, tipo, por exemplo, em jogo de luta tem muito disso, de você tentar entrar na mente do seu oponente e tentar saber o que ele vai fazer em seguida. Mas na questão desse jogo, assim, já que você tá enfrentando uma coisa que não é uma pessoa de verdade ali, que tá controlando, você tem um padrão previsível. Você tem mais controle sobre o que você tá enfrentando e vai te dar uma satisfação maior. Eu acredito até que dá uma dopamina maior por conta de todas essas questões. Apesar de tudo isso, MMOs são muito legais. Eu não tenho nada contra MMOs. É só que por estar no anime mostrando de uma maneira viciante e prejudicial, eu acho que é interessante citar, tentar elaborar o que poderia passar pela mente de uma pessoa que fica presa nesse tipo de jogo assim. E agora, para fechar os assuntos que ficaram restando,
eu vou comentar um pouco sobre a questão que é acho que é o assunto mais sério assim que tem em NHK, que é a questão do suicídio. Eu deixei para comentar por último, porque eu acho que é um assunto que tem que ter bastante cuidado para ser comentado, né? Para não acabar falando besteira. Eu quero ser o mais, sabe, cuidadoso possível com o que eu vou falar sobre esse assunto, porque, né, é uma coisa delicada. Vamos lá. Então, primeiramente, uma coisa que eu achei sobre esse assunto que eu não tinha parado para refletir antes é que essa questão da pessoa que é suicida tem vários estágios, né? Tem os estágios mais avançados, normalmente a pessoa, tipo, ela tá pensando em coisas diferentes, né? Claro, dos primeiros. Tipo assim, no primeiro estágio a pessoa ela tem pensamentos recorrentes, tipo, sobre. E aí, quando vai seguindo para os próximos, a pessoa ela já começa a pensar em métodos de conseguir realizar aquilo. E aí nos próximos estágios, que os mais avançados, a pessoa já tá, tipo, já pensa em até escrever carta para deixar para quem ela, pros entes queridos, coisas assim. E tipo, essa é uma coisa que quando eu fui pesquisar me assustou muito assim, porque tipo, já teve momentos tipo de eu, sabe, ter um dia horrível e pensar assim, tipo, nossa, eu quero morrer, sabe? Já aconteceu comigo, mas, tipo, chegar num nível onde a pessoa começa. Nessa questão de você já começar a pensar em métodos para fazer isso, eu nunca tinha ido tão longe. Então, pensar na possibilidade de me colocar nesse lugar assim, já foi uma coisa aterrorizante. Deve parecer realmente muito assustador todo aquilo lá que os personagens passam no arco que eles vão pra ilha. E no final, lá, quando a vez que a Misaki vai tentar fazer isso, lá pros últimos episódios, acredito que é entre o 23 e 24, os últimos episódios ali, é uma coisa, tipo, que é amedrontadora, porque, tipo, apesar de, durante os episódios, ter mostrado que ela tava guardando vários sentimentos, vários pensamentos, que, tipo, conforme ela foi vendo que coisas ruins estavam acontecendo na vida dela, tipo, em seguida, assim, tipo, o gato que ela alimentava no parque lá morreu. Aí o Sato, que é a única pessoa que dependia dela, ele começou a trabalhar e parou de depender um pouco dela. E aí, tipo, depois ela achou que ele tava traindo ela com a amiga dele, né, a Hitomi. Aí ela já ficou, tipo, bem perturbada, sabe? De todos ali que tentaram é, fazer fazer isso no anime, eu acho que ela é a que tava no estágio pior, assim, sinceramente, porque os outros até mostravam um pouco de hesitação, mas ela tava, tipo, num estágio até meio inexpressivo, foda-se todo o resto, eu já decidi o que eu vou fazer, sabe? Não é à toa que, tipo, o Sato chega lá, quando ele encontra ela lá no último episódio, e ele fala, tipo, que ele ama ela e outras coisas do tipo, pra tentar convencer, né? E ela não se sente nem um pouco abalada. Ela fala, tipo, tá, você falou isso, mas eu ainda vou fazer. E outro detalhe que eu acho que seria interessante citar é que é justamente essa questão dela ter chegado nesse ponto, os outros personagens também, né? O da ilha, o Sato, tipo. Não, o Sato nem tanto, porque, tipo, ele meio que foi arrastado para aquilo por causa da Hitomi, sabe? Tipo, ele não é à toa que, tipo, ele não estava pensando de se matar, né? Ele não estava pensando nisso, nem um pouco. Tipo, só que gradualmente, conforme foram acontecendo os acontecimentos, ele foi indo lá para a ilha, aí ele estava desconfiando já. Aí depois, quando ele estava lá já na ilha, ele ficou sabendo o que eles iam fazer, aí ficou, tipo, meio bolado assim. E aí a coisa que eu acho mais irônica é que, tipo, no ponto onde todo mundo já tinha desistido, que é aí que ele teve vontade de fazer isso mesmo, sabe? Porque, tipo, a Misaki ela se expressou com umas palavras tão horríveis quando ela chegou lá na ilha pra tentar, tipo, parar ele, quando todo mundo tinha recebido palavras de apoio, sabe, assim, bem honestas. O que a Misaki tinha pra oferecer de honestidade não era nada de tão bom, né? Chamar o cara de lixo desprezível, sabe?
só fez com que ele quisesse se afundar mais nas emoções negativas, que todo mundo ao redor dele já tinha dispersado ali, né? Mas, enfim, no caso dos outros, eu acho que muito questão de comunicação teria resolvido aquilo, sabe? Se eles tivessem realmente conversado com alguém especializado ou com familiares, mas, tipo, claramente eles estavam tão afogados nos problemas, tipo, cada um de sua maneira, né? Tipo, o menino mais novo que foi pra ilha, ele tava meio que acuado de falar sobre os problemas dele, com medo, porque ele tava sendo chantageado, se eu não me engano. Aí os caras estavam fazendo com que ele tivesse que dar dinheiro pra eles. E aí ele tava roubando o dinheiro dos pais dele, então, tipo, muito dele não ter comunicado sobre isso é por conta de culpa, né? O outro, que era o cara de óculos, eu não lembro o nome do pessoal da ilha direito, mas eu lembro da aparência. O cara de óculos com cabelo meio longo, assim, ele tava com muita pressão. Ele tava se sentindo muito pressionado, né? Por conta de que ele tinha que ser um médico e ele não conseguiu, sabe? Tipo, se ele tivesse conversado com os pais dele pra tirar um pouco dessa pressão dele, eu acho que não teria chegado nesse ponto. Porque ele tava se sentindo muito pressionado, acho que por causa dessa coisa da tradição familiar dele, né? Que tipo, meu pai já foi médico, agora eu tenho que ser médico também, sabe? Tipo, se eu não conseguir, acabou, já era. E o. Agora do cara que era mais velho, eu acho que realmente é uma situação bem complicada. Tipo, eu acho que. Meu Deus, a família dele lá, tipo, toda largou ele, tipo. Dá realmente uma sensação de conspiração, tipo, porque o dinheiro dele acabou, aí, tipo, a mulher dele vazou com o filho. Tipo, é quase como se a vida dele estivesse conspirando pro pior, mas ainda assim não se justifica, né? A pessoa acho que sempre tem uma oportunidade de reconstruir a vida em algum momento, né? O ponto que eu quero chegar é que eu acho que comunica muito do resultado do que esses personagens estavam passando poderia ter sido evitado com comunicação, sabe? Com a família ficando em alerta e querendo conversar, ou eles terem procurado alguma ajuda, mas eles estavam com uma visão muito fatalista da vida e acabaram procurando isso muito em soluções é, não muito boas, né? Tipo, o pessoal do encontro online, eles se reuniam online, né? Pra ficar discutindo dessas coisas e só alimentar mais esse sentimento de, tipo, esse sentimento fatalista. De que, nossa, não tem mais jeito, essa é a única saída. Agora, no caso da Misaki, eu realmente acho que ela deveria passar ter passado num psicólogo, um psiquiátrico. Eu acho que nem conversa com ela deveria resolver muito, porque ela já tinha um pensamento muito distorcido das coisas. Ela passava coisas pro Sato que eram distorcidas também no jeito dela de pensar, então, enfim. E para terminar esse podcast, eu gostaria de deixar alguma coisa que pudesse ser positiva em relação a esse assunto, sabe? Alguma coisa mais esperançosa, digamos assim, alguma mensagem interessante. Mas realmente eu não tenho certeza se eu consigo passar alguma coisa desse nível, porque, tipo, eu não quero parecer um coach falando, sabe? Tipo, passar uma mensagem e ser um negócio que pareça banal, sabe? Mas, tipo, o que eu penso é, tipo, acho que a cada dia algum. Pode parecer, o início é negativo, tá? Mas é uma mensagem que eu quero transmitir positiva no final, que é tipo, acho que a cada dia alguma coisa morre dentro da gente, sabe? Tipo, alguma esperança de alguma coisa morre, porque a gente muitas vezes tem expectativas das coisas, sabe? E nem sempre elas são cumpridas, sabe? Nem sempre vai dar certo. Mas da mesma forma, eu acho que sempre estão nascendo coisas novas na gente também, tipo, que nem eu falei, né? Esperanças, sonhos novos nascem, coisas, futuros novos nascem na gente. E eu acho que o interessante é você o quê? Você permanecer vivo em nome dessas coisas novas que vão nascendo a cada dia na gente, sabe? Tipo, uma coisa pode não ter dado certo hoje, mas tipo, amanhã tipo, pode surgir uma coisa diferente que você tem interesse, seja coisa simples, sabe? Tipo, eu descobri um hobby novo, sabe? Tipo, descobri uma música nova aqui, ou seja lá, tipo, conheci uma pessoa nova. Cada dia
vai ter alguma coisa para contrabalancear aquilo que aconteceu de negativo, sabe? Aquela coisa que morreu, aquela coisa que tipo que você não deu certo, que não deu certo para você. E outra coisa que eu acho que é interessante de se fazer, nossa, eu uso muita palavra interessante, né? Que coisa. Mas enfim, é, eu digo que é tipo assim, esteja em movimento constante. Porque se você ficar muito estagnado numa situação, as oportunidades que você vai ter, tipo, ficam muito complicadas, sabe? Tipo, porque, assim, de um ponto pessoal, eu já passei por isso de, tipo, ter que ficar parado. Eu tenho que ficar, tipo, num estado, sabe? Por um longo tempo. Quando eu fiquei doente, há uns anos atrás, eu tive que ficar meio que trancafiado em casa. Meio não, literalmente eu ficava em casa e eu não podia sair. Enfim. E depois, quando eu já podia fazer essas coisas, podia sair, podia me divertir, sabe? Tipo, eu já tava com o psicológico tão abalado que eu continuei ficando estagnado. E, sabe, depois de um tempo eu percebi que isso não fazia bem pra mim. Mesmo estando relutante, né, de voltar para minha vida, tipo, eu já tinha desistido por um período de poder estar vivendo normalmente, eu estava muito, sabe, desanimado, pensando, tipo, nossa, eu vou só existir agora, tipo, acabou minha vida. Aconteceu essa doença comigo e, tipo, não tem mais o que fazer. Tipo, uma visão meio que, tipo, sem esperança, sabe? Mas às vezes você tem que fazer alguma coisa que seja contra a sua vontade para poder te dar oportunidade de alguma coisa. E aí eu comecei, né? Fui pra faculdade e a partir daí a coisa começou a fluir mais. E, bem, a partir daí é aquilo que eu disse. Coisas, coisas de esperanças suas vão surgindo, morrem, depois nascem outras esperanças, outras coisas que vão fazer você querer continuar vivendo e se interessando pela vida, sabe? Porque a vida é curiosa, sabe? É interessante. Às vezes analisar certas situações é bem curioso mesmo. Mas enfim, esse é o fim do Tsukicast. Não, calma. Não, é o fim desse episódio, não é o fim do Tsukicast. Calma aí. É o fim desse episódio. Eu agradeço muito quem esteve até aqui no final. É, eu gostaria muito que vocês comentassem sobre o que vocês acharam. O Breno Otani vai voltar em algum momento e eu desejo tudo de bom pra vocês. É isso aí, até o próximo episódio.